Estruturas de repetição. No caso da estrutura de repetição, vamos pensar aqui um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então nós temos aqui um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então nesse caso aqui, né, é o que a gente chama de loop, né? Então esse loop aqui, ó, essa ilustração é muito legal porque ilustra bem o propósito, né? Aqui é o fluxograma. Esse fluxograma, nós temos aqui um conjunto de instruções. Então, enquanto a condição for falsa, ele vai executar uma próxima condição. Se for falsa, ele vem, volta para cá e executa. E quando for verdadeira, nesse caso aqui, ele sai do loop. Esse loop aqui, que a gente chama de laço de repetição, cada vez que ele passar por esse looping, cada vez que ele executar esse looping, a gente chama isso de iteração. Então ele está iterando. Iterar significa que ele está passando aqui dentro do looping, e aqui dentro ele pode fazer um monte de ações dependendo dessa condição aqui. Uma vez que foi estabelecida essa condição, ele sai do laço de repetição. Então uma estrutura de repetição é uma estrutura que repete uma ação de acordo com alguns critérios ou condições. Pode ser determinado o número de repetições ou pode ser infinito. Quando determinado o número de iterações, utilizará variáveis de controle para controlar as repetições. Então nós temos aqui um exemplo de código com duas estruturas muito famosas aí na área do desenvolvimento, na área da programação. A instrução for e a instrução while. Para a instrução for, que quer dizer para o contador que recebe 1, enquanto o contador for menor ou igual a 10, você incrementa o contador. Então for int contador igual a 1, contador menor ou igual a 10, contador mais. Nesse caso aqui ele vai contar de 1 até 10. Então a gente tem aqui uma variável de controle chamada contador. Essa condição aqui vai estar sempre sendo verificada. O contador é menor ou igual a 10. Tá? Se ele for menor ou igual a 10, então ele vai incrementar o valor dele, ó, contador mais. Esse contador mais é o mesmo que pegar o contador, pegar o valor que ele tinha antes e colocar mais 1. E aí ele vai executar uma ação que estiver dentro desse bloco. Neste caso aqui ele vai mostrar uma mensagem. Contador, aí vai mostrar o contador. Exemplo, quando o contador for 1, ele vai mostrar contador 1. Quando o contador for 2, ele vai colocar contador 2. Quando o contador for 3, vai mostrar contador 3. E quando chegar no 10, ele vai mostrar o 10 e vai sair do laço. A mesma coisa sendo feita aqui com o while. Esse while, ele vai fazer o seguinte: ele tem a variável de controle aqui, a variável que foi criada, uma variável inteira chamada contador. E esse contador já vai receber um valor 0, vai ser atribuído um valor 0 para ele. E aí, enquanto o contador for menor que 10, ele vai incrementar esse contador. Então ele vai mostrar a mensagem aqui, contador, e o contador da iteração, e vai incrementar o valor aqui. Neste caso aqui, a condição, esse critério aqui, né, ele está sendo verificado no início do laço. Nós temos uma outra forma onde a gente pode fazer essa verificação, né, ao final do laço. Aqui nesse caso, eu estou trabalhando trabalhando aqui de uma forma em que eu começo do 0 até 10, até que ele seja menor que 10. Com isso eu garanto que ele vai contar de 0 até 9. E aqui eu começando de 1 e usando o critério de menor ou igual a 10, onde ele vai contar de 1 a 10. Nesse caso específico, ele vai funcionar muito parecido com o for. Alguns professores falam que o while é um for enrustido, ou o for é um while enrustido, enfim.
Ambas as implementações vão fazer a mesma coisa ou da mesma forma. Então nós temos um exemplo, né, da variação da estrutura de repetição, aquele caso que eu falei, que eu posso também verificar uma condição ao final. Então eu vou executar uma iteração, eu vou repetir essas iterações aqui um número infinito de vezes. Esse while true, ele sempre que nada ocorra aqui que me remeta a um valor falso, ele vai continuar. Enquanto tiver uma condição verdadeira aqui, ele vai então continuar, né, esse laço de repetição. Então nesse caso, console, write line, digite o número e 0 para sair. Então eu vou digitando o número, vou digitando o número, e quando eu chegar no número 0, né, aí ele sai do loop, ele vai dar um break. Aqui eu coloquei o que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma condição de parada. E eu estou fazendo o seguinte, ó, faça tudo isso aqui enquanto for verdadeiro. Temos uma outra implementação aqui muito elegante também do for, que a gente vai utilizar mais quando estiver trabalhando com vetores, listas, essas coisas todas. Aí a gente vai usar o for each, então para cada. Então esse for each aqui ele vai iterar sobre um conjunto de elementos, um conjunto de componentes, e essa iteração aqui, cada item, no caso aqui, cada elemento desse item aqui, desse conjunto aqui, né, dessa coleção, né, ou desse vetor, ele vai então escrever aqui, linha a linha, o nome do item. Então, for each é uma solução bem elegante para trabalharmos com coleções. Mais tarde a gente vai ver até melhor do que isso. Aqui tem uma chargezinha dizendo, ah, que doido, né? Ele imprime enquanto você digita, a máquina de escrever antiga, né? Enquanto ele estiver digitando, o texto vai saindo no papel. Bom, então aqui agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre condições de parada, né? No caso, no break. E quando a gente quer que ele pule uma determinada iteração. Como eu falei, uma iteração é cada uma daquelas partes ali, quando está ocorrendo uma repetição, a cada laço, a cada repetição ali, ó, a gente chama de iteração. Então, eu posso, em uma determinada iteração, verificar uma condição, ou criar um critério de parada, uma condição de parada. Eu determino, olha, por exemplo aqui, né, nesse exemplo aqui desse código aqui, ó, nesse código eu tô falando o seguinte, olha, quando o contador for maior ou igual a 10, você para, dá um break. Então essa condição de parada aqui, ó, condição de parada, eu tenho uma variável de controle chamado contador, e eu estou sempre verificando essa condição, esse critério. O contador é maior ou igual a 10? Então, se ele for maior ou igual a 10, ele vai dar um break, ele vai parar. Aí eu vou quebrar o laço. Essa linha aqui, thread sleep, é para ele dar uma pausa de 1 segundo, senão vai fazer tão rápido que a gente nem vai perceber que esse processo ocorreu, tá? Então, na verdade, essa iteração aqui, ó, fazendo do, while true. Então, faça enquanto for verdadeiro. Faça enquanto verdadeiro. E aí a minha condição de parada está aqui. Tá? Então, esse thread sleep é uma pausa que a gente dá para que... É uma pausa de 1 segundo, né? Ou 1000 milissegundos. Se fosse 2000, seria 2 segundos, 5000, 5 segundos e assim por diante. Tá? Então a gente chama isso aqui de, neste caso aqui, a gente chama isso de critério de parada ou condição de parada. É uma condição para que ele saia do laço de repetição, saia do loop nesta iteração quando este critério for estabelecido ou quando essa condição for satisfeita. Aqui temos o continue.
O que é um continue? Continue pensa assim, eu vou pular uma iteração dependendo de um critério pré-estabelecido. Então, eu estou falando aqui quando o número for par, ele vai verificar minha variável de controle, aqui é o contador. Se esse contador for exatamente igual a 0, se a divisão dele, a divisão por 2, não sobrar resto, ou o resto for 0, lembra disso aqui? Nesse caso aqui, ó, a condição, aqui, ó, eu estou vendo o módulo da divisão, ou o resto da divisão. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então ele é par. Se ele for par, então ele vai pular essa iteração. Em outras palavras, ele não vai mostrar essa iteração. Então, aqui mais uma vez estou usando o thread sleep, que ele para dar uma pausa de 1 segundo, e estou incrementando. Aqui também, quando eu chego na minha condição de parada, eu já incremento e pulo, tá? Então, nesse caso específico aqui, ele, por exemplo, ele não vai imprimir o número se ele for par. Então, basicamente é isso. Então, continue, ao contrário do break, ele vai pular a iteração. O break ele vai parar naquela iteração. Aí a gente entra numa questão assim muito interessante na programação. Nem sempre esse loop infinito ele é desejável. Então a gente vai ter que ter bastante cuidado para que a gente não entre em loop infinito se a gente não quiser de fato isso. Então nessa condição aqui, por exemplo, faça enquanto verdadeiro, isso aqui é um loop infinito, mas a gente tem uma condição de parada. Se a gente não colocar uma condição de parada aqui, ele vai ficar infinito. Então ele vai ficar rodando isso aqui infinitamente. E às vezes esse loop infinito talvez não era aquilo que a gente realmente queria, tá? Porque isso vai travar o console, vai travar o sistema, enfim, a gente vai esgotar os recursos do nosso sistema. Então, depois a gente vai falar bem mais claramente sobre isso, porque realmente o loop infinito é algo preocupante se não for exatamente o que a gente quer, tá? Então, o loop infinito ele vai se repetir infinitamente, aí vai repetir aquele laço infinitamente, porque a gente não criou uma condição de parada ou não programou adequadamente essa condição de parada.